Alguns cães passam pela nossa vida, outros chegam para nos ensinar o verdadeiro significado da palavra recomeço. A história do Johnny é uma dessas. Ele era um cachorro comunitário, vivia pelas ruas de Goiânia, no setor Castelo Branco, onde era conhecido e cuidado por moradores. Não tinha uma casa, mas tinha pessoas que olhavam por ele. Até que no dia 5 de março tudo mudou. Johnny estava deitado tranquilamente em uma calçada quando foi atingido por um líquido extremamente quente. O ataque provocou queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em aproximadamente 40% da parte superior do seu corpo. Aquele cachorro que até então só precisava sobreviver às dificuldades das ruas passou a lutar pela própria vida. Ferido, assustado e sentindo dor, Johnny conseguiu fugir e foi socorrido por pessoas que não aceitaram simplesmente passar por ele e seguir a própria vida. Ele foi levado para atendimento veterinário e começou uma batalha que duraria semanas. Foram dias de cuidados intensivos, dias de procedimentos, dias em que a preocupação era constante. Johnny chegou a apresentar complicações graves e precisou de tratamento para uma anemia imunomediada. Segundo os relatos da equipe que acompanhou a sua recuperação, ele também apresentou sinais de trauma. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis de imaginar. Porque o corpo ele pode cicatrizar, mas o medo demora um pouco mais para ir embora. Johnny chegou a chorar durante as noites e acordava assustado e tremendo. Mesmo assim, ele continuou. Um dia de cada vez, uma ferida de cada vez, uma pequena melhora de cada vez. Enquanto Johnny lutava para sobreviver, algumas pessoas também lutavam por ele. Veterinários, protetores, moradores e uma mulher chamada Estefânia. Estefânia foi quem resgatou Johnny das ruas. E pouco a pouco, aquela história que tinha começado com tanta crueldade começou a ganhar um novo capítulo. O capítulo da esperança. Depois de semanas internado, Johnny recebeu alta. O veterinário João Vitor anunciou que a pele estava com um aspecto perfeito e 100% cicatrizado. Johnny poderia continuar seu tratamento em casa. Mas havia uma diferença enorme dessa vez. Ele não estava simplesmente voltando para a rua, ele estava indo para a casa de sua nova tutora. A pessoa que o encontrou quando ele mais precisava, a pessoa que ajudou a transformar o resgate em uma nova vida. Johnny não conseguiu escolher o que fizeram com ele, não conseguiu impedir a dor, não conseguiu escolher passar por aquilo, mas alguém resolveu ficar. E para um cachorro que durante tanto tempo viveu sem ter uma casa para chamar de sua, finalmente existia uma porta esperando por ele, uma cama, um lugar seguro, uma pessoa, uma família. E principalmente a chance de descobrir que nem todo ser humano machuca. Alguns humanos salvam, alguns cuidam, alguns ficam. Johnny sobreviveu às queimaduras, sobreviveu aos dias difíceis, sobreviveu ao medo, mas acima de tudo, sobreviveu para conhecer uma coisa que talvez nunca tivesse conhecido daquela maneira: um lar. Hoje, quando olhamos para Johnny, enxergamos o cachorro que venceu, o cachorro que recebeu uma segunda chance, porque a adoção não é apenas alguém levar um animal para casa, é o animal perceber que a partir de agora ele não precisa mais enfrentar o mundo sozinho. E foi isso que aconteceu com Johnny. Depois de tanta dor, ele finalmente ganhou aquilo que todo cachorro deveria ter sempre: um lugar para chamar de lar e alguém para chamar de família. E talvez essa seja a maior vitória de todas. Não foi apenas Johnny que foi salvo. Uma nova família também nasceu naquele encontro. E dessa vez, a história dele
não termina com uma despedida. Termina com uma porta se abrindo e um cachorro entrando nela, para nunca mais precisar voltar para as ruas. Costelinha não nasceu na Suíça. Ele não nasceu em uma casa bonita, com caminha, brinquedos e uma família esperando por ele. A história dele começou bem longe dali, nas ruas de Fortaleza, no bairro Jockey Club. Costelinha era mais um daqueles cães que a cidade aprendia a enxergar sem realmente enxergar. Um vira-lata caramelo, mais um cachorro andando pelas ruas. Mais um tentando encontrar comida, mais um procurando um lugar seguro para descansar. Até que em abril de 2025, uma voluntária do grupo Vira-Latas do Bem percebeu que havia alguma coisa errada. Costelinha estava ferido. Ele havia sido atacado por cães maiores, e naquele momento talvez ele nem soubesse, mas sua vida estava prestes a mudar. A voluntária começou a oferecer aquilo que um cachorro de rua mais precisa quando ninguém sabe a sua história: água, comida, cuidados e alguém que olhasse para ele e dissesse, mesmo sem palavras: "Eu estou vendo você." Costelinha passou a ser acompanhado pelo grupo, mas a vida nas ruas continuava sendo imprevisível. Até que em outubro ele desapareceu. Durante semanas ninguém sabia onde ele estava, até que veio a notícia: Costelinha havia sido encontrado. Mas ele não estava mais no bairro onde costumava ficar. E estava na Avenida Beira-Mar, aproximadamente 13 quilômetros de distância. Como ele chegou até lá? Ninguém sabe. Foi então que uma pessoa entrou nessa história e mudou completamente o destino daquele caramelo: Thaís. Thaís, cearense, vivendo na Suíça, decidiu que Costelinha não seria apenas mais um cachorro que ela conhecia pela internet. Ela queria adotá-lo. Queria que aquele cachorro que havia sobrevivido às ruas de Fortaleza fosse seu. E foi aí que começou uma espera que parecia não ter fim. Porque levar um cachorro do Brasil para a Suíça não é simplesmente colocá-lo dentro de uma caixa de transporte e embarcar em um avião. Costelinha precisou passar por todo um processo. Foi microchipado, recebeu a vacina contra a raiva. Depois de 30 dias, precisou fazer o exame de sorologia. E depois do exame, ainda precisou esperar mais 3 meses pela autorização das autoridades suíças. Durante esse período, ele passou por consultas, exames e também foi castrado. Enquanto isso, Costelinha ficou na casa de Nayana, voluntária do grupo e irmã de Thaís. Ela se tornou a sua tia pet. Foi ela quem cuidou dele enquanto a documentação não ficava pronta. Costelinha finalmente tinha uma casa, mesmo que provisória. Finalmente existia um destino. E então chegou o dia de deixar Fortaleza, o dia de embarcar para uma vida que ele provavelmente jamais poderia imaginar. Mais de 7.000 quilômetros separavam o cachorro que um dia vagava pelas ruas do seu novo lar, do Ceará para a Suíça, de uma vida sem endereço para uma casa, de um cachorro que precisava encontrar comida nas ruas para um cachorro que agora tinha uma família esperando por ele. E Costelinha chegou a Zurique, chegou ao outro lado do mundo e está se adaptando bem à nova vida. Talvez ele ainda esteja descobrindo tudo, os novos cheiros, os novos lugares, a nova rotina, as pessoas, a casa. E existe uma coisa que Costelinha finalmente não precisa mais procurar: um lar. Costelinha não foi escolhido porque era um cachorro de raça, não foi escolhido porque tinha pedigree, não foi escolhido porque nasceu em um lugar especial. Ele foi escolhido simplesmente porque era o Costelinha, um vira-lata caramelo. Um cachorro que já tinha enfrentado o abandono,
ferimentos, ruas, mudanças e incertezas, e que mesmo assim encontrou alguém disposto a atravessar todas as burocracias e esperar meses para buscá-lo. Costelinha percorreu mais de 7.000 quilômetros, mas na verdade a maior distância que ele percorreu não foi entre Fortaleza e Zurique, foi entre a vida que ele tinha e a vida que agora ele tem. E Costelinha agora tem uma nova história para viver. Talvez por isso ele tenha ganhado um novo apelido, o Caramelo Suíço. Mas para quem acompanhou toda a trajetória dele, ele sempre será o Costelinha, o cachorro que um dia precisava apenas de alguém que lhe desse água e comida e que hoje tem uma família inteira para chamar de sua. Costelinha não ganhou apenas uma viagem, ele ganhou um destino e dessa vez o destino dele é para sempre.